O toque estridente do celular interrompeu a rotina monótona de João Rivera, 42 anos, em seu pequeno apartamento na Vila Mariana, São Paulo. Era uma terça-feira cinzenta e a única coisa que João esperava era a confirmação de um pedido de delivery de comida japonesa. A tela, no entanto, exibia um número desconhecido, com um DDD 11, mas que ele não reconhecia. Hesitou, mas atendeu. João Rivera? Aqui é o Dr. Gustavo, do escritório de advocacia Almeida e Associados. Tenho informações urgentes sobre uma herança. João franziu a testa, confuso. Herança? Ele era filho único. Seus pais haviam falecido há mais de uma década e ele não tinha conhecimento de parentes próximos ou distantes que pudessem ter deixado algo. Herança? O senhor deve estar enganado, Dr. Gustavo. Não tenho família além de mim. João começou a explorar a casa, movido por uma mistura de dever e a crescente curiosidade despertada pela carta de Matilde. Ele caminhou pelos cômodos vazios, o eco de seus passos, o único som. A sala de estar, a cozinha, a sala de jantar, tudo estava coberto por uma espessa camada de poeira e teias de aranha. Foi em um cômodo que parecia ter sido o quarto principal que ele notou algo peculiar. A sala era menor que as outras e a luz que entrava por uma fresta na janela iluminava uma das paredes. Ali, em meio ao reboco descascado e à tinta desbotada, havia um padrão de azulejos. Não eram azulejos comuns. Eram pequenos, de formato quadrado e dispostos em um mosaico que parecia formar uma imagem abstrata, ou talvez um código. A carta de Matilde ressoou em sua mente. Procure nas paredes, procure nos azulejos, procure onde as cores desbotam. João se aproximou da parede. Os azulejos eram de cores suaves, tons de azul claro, verde-água e um bege desbotado. O padrão era irregular, como se tivessem sido colocados sem um plano definido, ou como se o plano tivesse sido interrompido. Ele passou a mão sobre a superfície fria e áspera. Em alguns pontos, o rejunte estava solto, e ele conseguiu sentir uma pequena cavidade por trás de um dos azulejos azuis. Com um canivete que carregava no bolso, João começou a raspar o rejunte ao redor do azulejo. O trabalho era lento e meticuloso, e a cada pedacinho de cimento que caía, a ansiedade de João aumentava. O que ele esperava encontrar? Um tesouro? Um diário? A verdade de Matilde? Finalmente o azulejo se soltou. Atrás dele não havia uma cavidade, mas sim um pequeno pedaço de papel dobrado, envolto em um plástico fino e transparente, como se tivesse sido selado para resistir à umidade. Com as mãos trêmulas, João desenrolou o papel. Era um bilhete, escrito com a mesma caligrafia vacilante da carta de Matilde, mas em um tom mais direto e urgente. João, se você encontrou isso, é porque está no caminho certo. Não é um tesouro que você procura, mas sim a história de um amor proibido e de um sacrifício. O que está escondido não é material, mas sim a memória de um crime que a sociedade me forçou a cometer. O segredo está na parede falsa. Não é o mosaico, mas o que ele esconde. Conte os azulejos azuis. O número é a chave, Matilde. A palavra crime fez o coração de João disparar. Um crime. Matilde, a bisavó centenária que ele nunca conheceu, era uma criminosa? A compaixão que ela pedira em sua carta começou a ser testada pela revelação sombria. Ele olhou novamente para o mosaico, contou os azulejos azuis. Havia 12 deles. 12. João começou a inspecionar a parede com mais atenção. A parede falsa. Ele bateu levemente na superfície, procurando por um som oco. A maior parte da parede soava sólida, mas em uma seção, bem no centro do mosaico, o som era diferente, mais abafado, como se houvesse um espaço vazio por trás. Ele usou o canivete para raspar o reboco naquela seção. O reboco era mais fino, mais fácil de remover. Em poucos minutos, ele expôs uma linha vertical que indicava uma junção, uma porta secreta disfarçada. Com a força da adrenalina, João empurrou a seção. Ela cedeu com um rangido alto,
revelando um pequeno nicho escuro. Dentro, havia uma caixa de madeira antiga, coberta de poeira. João puxou a caixa para fora. Era pesada. Ao abri-la, ele não encontrou joias ou dinheiro, mas sim um diário de capa de couro, desbotado e inchado pela umidade, e um pequeno embrulho de tecido de seda. O diário era o de Matilde. A primeira página datava de 1942. A história de 80 anos de silêncio estava prestes a ser revelada. Ele abriu o embrulho de seda. Dentro havia um pequeno par de sapatinhos de bebê, feitos à mão, de lã branca, e uma foto em preto e branco. A foto mostrava uma jovem Matilde, linda e sorridente, ao lado de um homem de uniforme militar, e nos braços dela, um bebê. João olhou para a foto, depois para os sapatinhos. O bebê, o amor proibido, o sacrifício, o crime. Ele se sentou no chão empoeirado do quarto, o diário e a foto nas mãos. A verdade que Matilde lhe confiara era mais do que ele esperava. Era a história de uma vida inteira, de um segredo guardado com o peso de uma fazenda abandonada. A primeira página do diário dizia: 12 de maio de 1942. Meu querido diário, hoje o mundo acabou para mim. Meu pai me trancou nesta fazenda, longe de tudo e de todos. Ele diz que é para proteger a honra da família, mas a única coisa que ele protege é a sua reputação. Eu o amo, diário. Amo o Pedro e amo o nosso filho, mas eles nunca nos permitirão ficar juntos. Ele é um soldado, e eu sou a filha de um fazendeiro rico e conservador. E o pior de tudo, o nosso filho é a prova do nosso pecado. Meu pai me deu uma escolha cruel: casar com o homem que ele escolheu, um velho rico e sem coração, ou ter meu filho tirado de mim e entregue a um orfanato. Eu escolhi a fazenda, eu escolhi o silêncio, eu escolhi a dor, mas eu não escolhi o que aconteceu depois. O crime não foi o amor, foi o que eu tive que fazer para sobreviver. O segredo está aqui, nas paredes. E um dia alguém vai encontrá-lo. Espero que esse alguém me entenda. João fechou o diário, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não estava chorando pela herança, nem pela desolação da fazenda. Ele estava chorando por Matilde, pela jovem que teve sua vida roubada, pelo amor que foi forçado ao silêncio e pelo bebê que ele agora percebia ser seu avô ou talvez seu pai, que ele nunca conheceu. A compaixão que Matilde pedira veio de forma avassaladora. O que Matilde teve que fazer para sobreviver? O que era o crime que ela mencionava? A resposta estava no diário, e João estava pronto para ler a história de sua bisavó, a história que ele havia herdado junto com a fazenda abandonada. O sol começou a se pôr, lançando sombras longas e distorcidas pelo quarto. João acendeu a lanterna do celular e abriu o diário novamente. João Rivera, ainda sentado no chão empoeirado do quarto, sentia o peso de 80 anos de silêncio na palma de suas mãos. O diário de Matilde era mais do que um livro de memórias. Era um portal para um passado turbulento, um testemunho de uma vida forçada à sombra. Ele folheou as páginas amareladas, sentindo o cheiro de papel antigo e mofo, e começou a ler, mergulhando na caligrafia elegante que, com o tempo, se tornava cada vez mais trêmula. As primeiras entradas, datadas de 1940, pintavam o retrato de uma jovem Matilde, cheia de vida e sonhos, vivendo em uma São Paulo que mal se reconhecia. Ela era a filha única de um influente fazendeiro do interior, cuja riqueza e prestígio exigiam um casamento arranjado que consolidasse o poder da família. Mas o destino ou o coração tinha outros planos. Matilde conheceu Pedro em um baile de gala. Ele era um jovem tenente do exército, idealista e apaixonado, com a promessa de uma carreira brilhante, mas sem o sobrenome ou a fortuna que o pai de Matilde considerava essenciais. O amor entre eles foi imediato e avassalador. Um romance proibido que floresceu em encontros secretos, cartas apaixonadas e a promessa de um futuro juntos, longe das amarras sociais.
20 de agosto de 1941. Pedro me pediu em casamento, não com um anel de diamante, mas com a promessa de uma vida simples, mas cheia de amor. Meu coração gritou sim, antes que minha boca pudesse formular a palavra. Mas o medo de meu pai, é uma sombra que me persegue. Ele jamais aceitará. Ele já escolheu meu destino, o velho coronel, que me olha com olhos de proprietário, não de amante. Mas eu sou de Pedro, e nosso amor é mais forte que o ouro e o prestígio de meu pai. A felicidade, no entanto, foi breve. Em 1942, Pedro foi convocado para uma missão militar de longa duração, e a notícia de sua partida coincidiu com a descoberta da gravidez de Matilde. A reação de seu pai foi brutal. A honra da família, o nome, o futuro político e social, tudo estava em risco. O exílio e a escolha cruel. O pai de Matilde, um homem de moral rígida e poder inquestionável, agiu com rapidez e crueldade. Ele atirou da capital, levando-a para a fazenda em Iperó, que na época era um local isolado e pouco desenvolvido. O objetivo era claro: esconder a vergonha e forçá-la a um casamento de conveniência assim que o bebê nascesse. 12 de maio de 1942. Meu pai me trancou nesta fazenda, longe de tudo e de todos. Ele diz que é para proteger a honra da família. Mas a única coisa que ele protege é a sua reputação. Eu o amo, Diário. Amo o Pedro. E amo o nosso filho. Mas eles nunca nos permitirão ficar juntos. Ele é um soldado, e eu sou a filha de um fazendeiro rico e conservador. E o pior de tudo, o nosso filho é a prova do nosso pecado. Meu pai me deu uma escolha cruel: casar com um homem que ele escolheu, um velho rico e sem coração, ou ter meu filho tirado de mim e entregue a um orfanato. Eu escolhi a fazenda. Eu escolhi o silêncio. Eu escolhi a dor, mas eu não escolhi o que aconteceu depois. A fazenda que João vira em ruínas era o palco do exílio de Matilde. Ela viveu os meses de gravidez em solidão, com a única companhia de uma velha empregada de confiança, Dona Inês, que se tornou sua confidente e cúmplice. A esperança de Matilde era que Pedro voltasse a tempo de resgatá-la, mas as cartas dele pararam de chegar. O bebê, um menino, nasceu em janeiro de 1943. Matilde o chamou de Gabriel. Por um breve período, a alegria de ser mãe superou a dor do exílio, mas a pressão do pai era implacável. Ele a visitava esporadicamente, sempre com a mesma proposta: o casamento arranjado ou a entrega de Gabriel. A entrada que João procurava, a que falava do crime, estava datada de março de 1943. O crime e o sacrifício, 15 de março de 1943. O dia mais sombrio da minha vida. Meu pai veio hoje e me deu um ultimato. Ele descobriu que eu estava planejando fugir com Gabriel para o sul, onde eu tinha uma tia que me acolheria. Ele ameaçou não apenas tomar Gabriel de mim, mas também usar sua influência para destruir a carreira de Pedro, caso ele voltasse. Eu estava encurralada. Meu pai me disse que havia uma única maneira de salvar Gabriel e Pedro. Eu deveria desaparecer da vida deles. Ele forjaria minha morte, e Gabriel seria entregue a uma família de confiança, longe de São Paulo, com a promessa de que teria uma vida decente e um nome respeitável. Eu recusei, gritei, chorei, implorei, mas ele era inabalável. Então, ele me mostrou a alternativa. Ele tinha um contato no orfanato da cidade, um lugar horrível, e me disse que se eu não concordasse, Gabriel seria entregue lá, sem nome, sem futuro, e que ele garantiria que Pedro jamais soubesse da existência do filho. Foi a escolha mais difícil que uma mãe pode fazer. Entre a minha felicidade e o futuro do meu filho, eu escolhi o futuro dele. O crime não foi o amor. Foi o que eu tive que fazer para sobreviver. O crime foi enterrar meu filho vivo para o mundo. Meu pai arranjou tudo.
Ele me fez escrever uma carta de despedida, dizendo que eu estava partindo para sempre e que Gabriel havia morrido no parto. Ele me fez assinar documentos de adoção, onde Gabriel recebia um novo nome e uma nova família. Eu assisti de longe, escondida, enquanto meu filho era levado. A dor era física, um buraco no meu peito que nunca mais se fecharia. Meu pai me deixou aqui, na fazenda, como uma prisioneira de luxo. Para o mundo, eu estava morta. Para ele, eu era a guardiã de um segredo que poderia arruiná-lo. Eu não morri. Mas a Matilde, que amava Pedro e sonhava com uma família, essa sim foi enterrada. O sacrifício foi a minha vida. Eu troquei minha existência pela chance de Gabriel ter uma. Eu pedi a Inês para me ajudar a construir um esconderijo. Um lugar onde eu pudesse guardar a verdade, para o dia em que eu não estivesse mais aqui. O quarto, os azulejos, é o meu memorial. É onde eu guardo a única prova de que Gabriel existiu e de que eu o amei. Os sapatinhos, a foto, é tudo o que me restou. Eu rezo para que Pedro volte e encontre a felicidade. Eu rezo para que Gabriel cresça forte e feliz. E eu rezo para que um dia meu bisneto, João, encontre este diário e me perdoe. O nome que Gabriel recebeu é o nome que você carrega, João. Seu avô, ou talvez seu pai, é o filho que eu perdi. E o nome dele é Antônio, Antônio Rivera. João parou de ler, o diário escorregando de suas mãos. Antônio. Seu pai se chamava Antônio Rivera. A ficha caiu com a força de um trovão. O bebê da foto, o filho de Matilde e Pedro, era seu pai. Mas seu pai nunca mencionou Matilde. Seus pais sempre disseram que a família Rivera era de São Paulo, mas que os avós paternos haviam morrido jovens em um acidente. O pai de Matilde, o bisavô de João, havia forjado a morte de Matilde e a adoção de seu próprio neto, Gabriel Antônio, para salvar a honra da família. Ele havia criado uma teia de mentiras que durou 80 anos. João pegou a foto novamente. A jovem Matilde, linda e sorridente, e o homem de uniforme militar, Pedro, e o bebê, seu pai. Ele nunca soube a verdade. Seu pai, Antônio, havia crescido em uma família de confiança, mas Matilde nunca soube quem eram. A busca por Pedro e a vida em Iperó. As entradas seguintes do diário detalhavam a vida de Matilde na fazenda. Ela viveu como uma reclusa, uma sombra, mantida pelo pai, e após a morte dele, pelo dinheiro que ele deixou para a manutenção da propriedade. Ela nunca se casou, nunca teve outros filhos. Sua vida era uma penitência silenciosa, uma espera pela morte que a libertaria do segredo. Ela tentou encontrar Pedro. Escreveu cartas para o exército, mas a resposta foi sempre a mesma. Pedro havia sido dado como desaparecido em combate na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. Matilde se agarrou à esperança de que ele estivesse vivo, mas com o tempo, a esperança se transformou em resignação. Ela também tentou encontrar Gabriel Antônio. Ela usou o dinheiro que tinha para contratar detetives particulares, mas a adoção havia sido feita de forma tão sigilosa e com documentos tão bem forjados que a busca era infrutífera. Ela sabia que ele estava vivo, mas não sabia onde. 10 de janeiro de 1970. Hoje, Gabriel faria 27 anos. Eu o imagino. Será que ele se parece com Pedro? Será que ele é feliz? Eu rezo todos os dias para que ele tenha tido a vida que eu sacrifiquei a minha para lhe dar. Eu sei que ele está por aí. Eu sinto. E um dia, talvez, ele ou os filhos dele virão até mim. Eu deixei a pista, os azulejos. A verdade está aqui, esperando. A fazenda, que João vira como um símbolo de abandono, era na verdade o santuário de Matilde. Ela havia dedicado sua vida a guardar o segredo, a manter a propriedade intacta para o dia em que a verdade fosse revelada. Ela havia plantado o jardim, que agora era uma selva, e havia cuidado da estrutura, que agora estava em ruínas, com a esperança de que um dia seu bisneto, João, a encontrasse. A última entrada do diário era de 2020, 3 anos antes de sua morte. 15 de maio de 2020. Eu estou velha, muito velha.
Minha mão treme e meus olhos já não enxergam bem. Mas meu coração ainda bate com a esperança de que João, meu bisneto, encontre este lugar. Eu descobri o nome dele através de um detetive que consegui contratar com o resto do meu dinheiro. João Rivera. O nome de Pedro, o meu nome. A linhagem continua. Eu escrevi a carta para o advogado. Eu deixei a fazenda para ele. É a única maneira de garantir que a verdade seja revelada. João, meu querido bisneto, quando você ler isto, saiba que eu te amo. E que o seu pai, Antônio, era o meu Gabriel. Ele foi amado e o sacrifício valeu a pena. Agora você tem a fazenda e você tem a verdade. O que você fará com ela é sua escolha. Mas lembre-se, compaixão, não julgamento. Adeus, meu diário. Meu segredo está seguro. João fechou o diário. A história era mais complexa e dolorosa do que ele poderia ter imaginado. O crime era o sacrifício de uma mãe, forçada a enterrar seu filho vivo para o mundo, para garantir sua segurança e futuro. O julgamento que Matilde temia era o de ser vista como uma mãe que abandonou seu filho. Ele olhou para os sapatinhos de bebê e para a foto. Seu pai, Antônio, havia morrido sem saber a verdade sobre sua mãe biológica. E João, agora, era o guardião desse segredo. A fazenda não era apenas uma herança, era uma missão. Ele precisava honrar o sacrifício de Matilde. Mas como? A resposta estava na fazenda. Havia mais a ser descoberto. A carta de Matilde mencionava: procure onde as cores desbotam. João se levantou, a lanterna iluminando o quarto. Ele olhou para a parede falsa, agora aberta. O nicho estava vazio, exceto pela caixa. Mas a parede em si, ele começou a inspecionar os azulejos novamente. Não o mosaico, mas os azulejos originais do quarto, que estavam desbotados e rachados. Em um canto perto do chão, ele notou que um dos azulejos brancos estava solto. Ele o removeu. Atrás dele havia um pequeno compartimento muito menor que o primeiro. Dentro havia um único objeto, um envelope de papel pardo, selado com cera vermelha, com o brasão da família Rivera. O envelope estava endereçado a Matilde, mas a caligrafia não era a de seu pai, era a caligrafia de Pedro. João sentiu um arrepio na espinha. Pedro havia voltado, ele havia escrito para Matilde, ele abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta, datada de 1945. Minha amada Matilde, eu voltei. Não da guerra, mas do inferno. Fui ferido e dado como morto, mas sobrevivi. Eu voltei para você, mas seu pai me disse que você morreu no parto e que nosso filho também. Ele me mostrou a carta que você escreveu. Eu não acreditei. Eu sabia que você não me deixaria. Eu sabia que nosso filho estava vivo. Eu investiguei e descobri a verdade. Seu pai me contou tudo, sob ameaça. Ele me disse que você está viva, mas que vive reclusa na fazenda guardando o segredo. Eu tentei te ver. Fui até a fazenda, mas ele me impediu. Ele disse que se eu tentasse te ver, ele revelaria a verdade sobre o nosso filho, Gabriel, e destruiria a vida que você sacrificou a sua para lhe dar. Eu não posso arriscar o futuro de Gabriel. Eu não posso arriscar a sua paz. Eu estou partindo, para sempre, para um lugar onde seu pai nunca me encontrará. Eu vou viver minha vida na sombra, sabendo que você está viva e que nosso filho está seguro. Eu te amo, Matilde. Para sempre, seu Pedro. João desabou. Matilde não soube. Ela viveu 80 anos acreditando que Pedro estava morto, quando na verdade ele estava vivo, e havia tentado encontrá-la. O pai de Matilde havia sido o carrasco final, separando-os para sempre. O choro de João não era mais de compaixão, mas de pura dor pela tragédia de sua bisavó. A fazenda não era um santuário, era uma prisão de silêncio e mentiras. Ele olhou para o diário, para a carta de Pedro. Havia mais um segredo. Onde Pedro havia ido e o que havia acontecido com ele. João percebeu que a fazenda ainda guardava mais segredos.
A verdade de Matilde era apenas o começo. O peso da tragédia de Matilde e Pedro esmagou João. Ele se sentia um elo involuntário em uma corrente de sofrimento que se estendia por 80 anos. A fazenda, antes um mistério, agora era um monumento à crueldade de seu bisavô e ao sacrifício de sua bisavó. O choro deu lugar a uma determinação fria. Ele não podia simplesmente ir embora e vender a propriedade. Ele tinha uma missão: honrar a memória de Matilde e, se possível, descobrir o que aconteceu com Pedro. Ele releu a carta de Pedro, datada de 1945. Eu estou partindo, para sempre, para um lugar onde seu pai nunca me encontrará. A frase ecoava em sua mente. Pedro havia fugido, mas para onde? E por que Matilde nunca soube? A resposta estava na fazenda. Matilde havia deixado a pista. Procure onde as cores desbotam. João percebeu que a pista não se referia apenas aos azulejos. A casa inteira era um mapa de segredos. Ele começou uma busca metódica, inspecionando cada cômodo, cada parede, cada móvel que restava. Ele procurou por padrões de desbotamento, por cores que não combinavam, por texturas que pareciam fora do lugar. A pista no jardim de inverno. A busca o levou a um cômodo nos fundos da casa, que parecia ter sido um jardim de inverno. As janelas estavam quebradas e a luz do sol entrava, iluminando o chão de ladrilhos hidráulicos, agora cobertos por uma camada de poeira e musgo. Os ladrilhos eram de um padrão geométrico complexo, em tons de terracota, azul marinho e amarelo ocre. João notou que, em uma seção do piso, perto de onde deveria estar uma fonte, os ladrilhos estavam estranhamente desbotados. Não era o desbotamento natural do tempo, mas sim um desbotamento irregular, como se algo tivesse sido colocado ali por muito tempo, protegendo a cor original. Ele começou a limpar a área com as mãos. Sob a poeira, ele viu que os ladrilhos desbotados formavam um padrão diferente, um círculo dentro de um quadrado que não se repetia em nenhum outro lugar do cômodo. Ele bateu no chão com o cabo da lanterna. O som era sólido, mas em um ponto específico, no centro do círculo. O som era oco. Com a adrenalina correndo em suas veias, João pegou uma barra de ferro enferrujada que encontrou no jardim e começou a forçar o ladrilho. O ladrilho cedeu com um estalo seco, revelando um pequeno alçapão de madeira, quase invisível sob a poeira. O alçapão estava trancado com um cadeado antigo e enferrujado. João usou a barra de ferro para arrombá-lo. O cheiro de terra úmida e ar parado subiu, e ele viu uma escada estreita que descia para a escuridão. Ele desceu com cautela, a lanterna do celular iluminando o caminho. O porão era pequeno, com paredes de pedra e um chão de terra batida. No centro, havia uma mesa de madeira coberta por um lençol branco, e em um canto, uma pilha de caixas de madeira. João puxou o lençol da mesa. Sob ele havia um mapa antigo, desenhado à mão, da região de Iperó e arredores. O mapa estava cheio de anotações em uma caligrafia forte e decidida, que João reconheceu como a de Pedro, da carta de 1945. O mapa não era um mapa de tesouro, mas sim um mapa de rotas de fuga e esconderijos. Pedro, o militar, havia planejado sua fuga com a precisão de um estrategista. Havia círculos vermelhos em vários pontos, e um deles, o maior, estava marcado com a palavra refúgio. O refúgio ficava a cerca de 50 quilômetros da fazenda, em uma área de mata densa, perto de uma pequena cidade chamada Tapiraí. O diário de Pedro. Ao lado do mapa havia um segundo diário, este com capa de couro marrom, mais robusto que o de Matilde. Era o diário de Pedro. João abriu-o, e a primeira página confirmou suas suspeitas. 1º de janeiro de 1946. Eu estou aqui, no refúgio. É um lugar simples, uma cabana de caça abandonada, mas é seguro. O pai de Matilde nunca me encontrará aqui. Eu passei o último ano investigando.
Eu descobri que Matilde está viva, mas que vive como uma prisioneira na fazenda. Eu descobri que nosso filho, Gabriel, foi adotado e rebatizado como Antônio. Eu sei que ele está seguro e isso é o que importa. Eu tentei vê-la, eu tentei falar com ela. Mas o pai dela é um monstro. Ele me ameaçou. Ele disse que se eu tentasse me aproximar, ele revelaria a verdade sobre Gabriel e destruiria a vida que Matilde sacrificou a sua para lhe dar. Eu não posso arriscar. Eu sou um soldado e sei quando a batalha está perdida. Minha guerra agora é a de viver na sombra, sabendo que Matilde está viva e que nosso filho está seguro. Eu deixei a carta para Matilde, escondida no azulejo. Eu sei que ela nunca a encontrará, mas é a minha maneira de dizer adeus. É a minha maneira de dizer que eu a amo e que eu entendi o sacrifício dela. Eu vou viver aqui, no refúgio. Eu vou me tornar um fantasma. Eu vou esperar. Eu vou esperar o dia em que a verdade será revelada. E eu vou esperar o dia em que eu poderei ver meu filho e minha Matilde novamente. As entradas seguintes detalhavam a vida de Pedro no refúgio. Ele se tornou um ermitão, vivendo da caça e da pesca e se dedicando a escrever. Ele escrevia sobre Matilde, sobre Gabriel, sobre a guerra, sobre a injustiça. Ele escrevia para não enlouquecer. Em 1950, Pedro fez uma descoberta. Ele encontrou um veio de quartzo na floresta, perto do refúgio. Ele, um homem prático e engenhoso, começou a minerar o quartzo, vendendo-o para um comerciante de pedras preciosas em São Paulo. O dinheiro era suficiente para ele viver com conforto, mas ele nunca saiu do refúgio. 10 de maio de 1955. Eu sou um homem rico, mas um homem quebrado. Eu tenho o dinheiro, mas não tenho o que realmente importa. Eu tenho a liberdade, mas sou um prisioneiro do meu próprio segredo. Eu pensei em ir embora, para a Europa, para a América, mas eu não posso. Eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar perto de Matilde, eu tenho que estar perto de Gabriel. Eu comprei a fazenda. Não a fazenda Santa Matilde, mas a fazenda vizinha, a fazenda São Pedro. Eu a comprei através de um intermediário, para que o pai de Matilde nunca soubesse. Eu sou o vizinho fantasma de Matilde. Eu a vejo de longe no jardim. Ela está velha, mas ainda é linda. Ela está sozinha, mas eu estou aqui. Eu sou o guardião dela. Eu sou o guardião do nosso segredo. João ficou chocado. Pedro não havia fugido para longe. Ele havia se tornado o vizinho de Matilde. Ele havia vivido a vida inteira ao lado dela, sem que ela soubesse. O sacrifício de Pedro era tão grande quanto o de Matilde. A fazenda, São Pedro. O diário de Pedro continuava, detalhando a vida dele como o vizinho fantasma. Ele observava Matilde de longe, cuidava da fazenda São Pedro, que ele transformou em um santuário de paz e beleza, e esperava. Ele esperava o dia em que o pai de Matilde morresse e ele pudesse se revelar. Mas o pai de Matilde viveu muito tempo. E quando ele finalmente morreu, em 1970, Pedro hesitou. Ele sabia que Matilde havia vivido a vida inteira acreditando que ele estava morto. Ele sabia que a revelação poderia ser um choque muito grande. E ele sabia que Gabriel, Antônio, estava feliz com sua nova família. 12 de janeiro de 1970. O monstro morreu. Eu deveria estar feliz, mas só sinto pena. Ele destruiu a vida de Matilde e a minha. Eu pensei em ir até ela. Eu pensei em dizer a verdade, mas eu não posso. Eu sou um fantasma. Eu sou um segredo. E Matilde está acostumada com o silêncio. Eu vou continuar aqui. Eu vou continuar a cuidar dela de longe. Eu vou continuar a esperar. Eu deixei uma pista no meu diário. Eu deixei a pista no mapa. Eu deixei a pista na fazenda São Pedro. O segredo está na casa do vizinho. Procure onde as cores desbotam. Procure onde o tempo parou. Procure onde a esperança floresceu. A última entrada do diário de Pedro era de 2005. Ele havia morrido aos 85 anos na fazenda São Pedro, sem nunca ter se revelado a Matilde. João pegou o mapa.
A Fazenda São Pedro era a fazenda vizinha, a que estava marcada como refúgio. Ele precisava ir até lá. A revelação final. João voltou para o carro e dirigiu pela estrada de terra, seguindo as coordenadas do mapa de Pedro. A Fazenda São Pedro era o oposto da Fazenda Santa Matilde. Era bem cuidada, com a pintura nova, o jardim florido e a estrutura impecável. Era um oásis de paz e beleza. A casa era menor que a de Matilde, mas aconchegante. A porta estava destrancada. João entrou. O interior era simples, mas elegante, com móveis antigos e bem conservados. O cheiro era de madeira e flores secas. Ele procurou por onde as cores desbotam. Ele procurou por onde o tempo parou. Ele encontrou a resposta na sala de estar. Em uma das paredes havia uma grande pintura a óleo, um retrato de Matilde, jovem e sorridente, com o bebê Gabriel nos braços. A pintura era vibrante, cheia de cores, mas em um canto a cor estava desbotada. João se aproximou. O desbotamento era intencional. Era uma pequena seção da pintura, onde a cor havia sido raspada, revelando a tela por baixo. Ele tocou na seção desbotada. A tela era fina e ele sentiu algo por trás. Ele usou o canivete para cortar a tela ao redor da seção desbotada. Atrás da tela havia um pequeno cofre de ferro embutido na parede. O cofre estava aberto. Dentro havia um envelope. O envelope continha um testamento, o testamento de Pedro. Pedro havia deixado a Fazenda São Pedro para Antônio Rivera, seu filho, com a condição de que ele nunca a vendesse. E ele havia deixado uma carta para Antônio. Meu querido Gabriel, Antônio, se você está lendo esta carta, é porque eu morri. E é porque você, ou seu filho, encontrou o refúgio. Eu sou Pedro, seu pai. E Matilde, a dona da fazenda vizinha, é sua mãe. Eu não pude te ver. Eu não pude te abraçar. Mas eu te amei. Eu te amei todos os dias da minha vida. Eu vivi aqui ao lado de sua mãe como um fantasma. Eu a observei de longe e a protegi. Eu sei que você teve uma vida feliz. E isso é o que importa. Eu te deixo a Fazenda São Pedro. É o meu legado para você. É o meu amor. E eu te peço uma coisa. Vá até sua mãe. Diga a ela que eu a amei. Diga a ela que eu entendi o sacrifício dela. Diga a ela que eu esperei por ela. E diga a ela que o nosso amor não foi em vão. Com amor, seu pai, Pedro. João desabou novamente. Seu pai, Antônio, havia morrido sem saber que tinha uma fazenda e que seu pai biológico havia vivido ao lado de sua mãe biológica como um fantasma. Ele olhou para o retrato de Matilde. Ela estava sorrindo. O sorriso de uma mãe que amava seu filho. João percebeu que a fazenda não era um monumento à tragédia, mas sim um monumento ao amor. O amor de Matilde, o amor de Pedro, o amor que resistiu a 80 anos de silêncio e mentiras. Ele pegou o testamento de Pedro e a carta. Ele tinha a prova. Ele tinha a verdade. Ele voltou para a Fazenda Santa Matilde. Ele se sentou no quarto, ao lado do diário de Matilde. Ele tinha que contar a história. Ele tinha que honrar o sacrifício. A fazenda agora era dele, e ele sabia o que tinha que fazer. A voz do advogado, grave e profissional, prosseguiu com uma calma que contrastava com a incredulidade de João. Não, senhor Rivera. A propriedade em questão é uma fazenda no interior de São Paulo, no município de Iperó. E a testadora é a senhora Matilde Rivera. O nome não lhe dizia absolutamente nada. Matilde, Iperó. João, um urbanoide convicto, com a vida inteira resumida entre o asfalto da capital e as telas de computador de seu trabalho como analista de sistemas freelancer, não conseguia traçar nenhuma conexão. Matilde Rivera, desculpe, mas nunca ouvi esse nome. E Iperó, onde fica isso? O Dr. Gustavo explicou pacientemente que Iperó era um município a cerca de 150 quilômetros da capital e que a senhora Matilde Rivera havia falecido recentemente, aos 103 anos. Ela nasceu em 1922, senhor Rivera.
E em seu testamento deixou a propriedade rural, conhecida como Fazenda Santa Matilde, especificamente para o senhor, seu bisneto. A revelação era um choque. Bisneto. João nunca soubera da existência de uma avó chamada Matilde, muito menos de uma bisavó. Seus pais nunca mencionaram. Sua árvore genealógica, que ele imaginava ser um tronco seco e solitário, de repente ganhava um galho centenário e desconhecido, enraizado em algum lugar esquecido do interior paulista. Mas por que eu? Por que ela me deixaria algo se nunca nos conhecemos? Meus pais nunca falaram dela. O advogado fez uma pausa, como se ponderasse o peso das palavras. Essa é a parte mais intrigante, Sr. Rivera. Junto com a documentação legal, a senhora Matilde deixou uma carta. Uma carta escrita à mão, endereçada unicamente ao senhor. Ela insiste que a propriedade só pode ser sua e que o senhor deve ir até lá. A curiosidade, um sentimento há muito adormecido sob a camada de pragmatismo da vida adulta, começou a despertar em João. Ele concordou em ir ao escritório no dia seguinte para assinar os papéis e receber a tal carta. No escritório, a formalidade dos documentos contrastava com a fragilidade do envelope amarelado que o Dr. Gustavo lhe entregou. A caligrafia na carta era trêmula, quase ilegível em alguns pontos, mas carregada de uma urgência silenciosa. João abriu-a com as mãos ligeiramente suadas. Para meu bisneto João, esta terra guarda minha história, uma história que precisei guardar em silêncio por 80 anos. Agora que estou morrendo, confio a você a verdade. Procure nas paredes, procure nos azulejos, procure onde as cores desbotam. A verdade está ali, e quando a encontrar, pense em mim com compaixão, não com julgamento, com amor, sua Matilde. A carta era um enigma, uma chave sem fechadura aparente. O que Matilde havia guardado em silêncio por 80 anos? Que verdade estava escondida nas paredes e azulejos de uma fazenda abandonada? A menção à compaixão e ao julgamento pesou no peito de João. Parecia um pedido de perdão antecipado, uma confissão póstuma. Primeira visita à propriedade. 2 dias depois, João estava na estrada dirigindo seu carro alugado para o interior. A paisagem urbana deu lugar a campos de plantação, e o ritmo frenético da capital foi substituído pelo silêncio denso do interior. Iperó era uma cidade pequena, pacata, com uma praça central e uma igreja antiga. A fazenda Santa Matilde ficava a mais alguns quilômetros, em uma estrada de terra batida, que parecia não ter visto manutenção por décadas. A primeira visão da fazenda foi de desolação absoluta. O portão de ferro forjado, um dia imponente, estava caído e enferrujado, engolido pela vegetação rasteira. A casa principal, que ele estimou ter sido construída entre 1940 e 1950, era uma estrutura imponente, mas em ruínas. Paredes de adobe e tijolos vermelhos, manchadas pelo tempo e pela umidade, sustentavam um telhado parcialmente colapsado, com telhas caídas como dentes perdidos. João parou o carro e desceu, sentindo o cheiro de terra molhada e mato seco. O silêncio era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro. A fazenda era literalmente abandonada, e ele se perguntou como Matilde, aos 103 anos, conseguiu manter a propriedade em seu nome sem que ninguém tomasse conta dela. Conforme se aproximava, a desolação dava lugar a uma percepção mais sutil. A fazenda, em seu auge, deve ter sido belíssima. A estrutura era sólida, apesar do abandono. As colunas da varanda, embora rachadas, exibiam um trabalho de marcenaria detalhado. Havia indícios de um cuidado passado, de uma vida que floresceu ali. Um jardim, agora uma selva impenetrável de arbustos e trepadeiras, revelava o traçado planejado de canteiros e alamedas. A decoração, embora em ruínas, mostrava que a casa fora intencionalmente adornada, com um toque de requinte que o tempo não conseguiu apagar completamente. Ele forçou a abertura da porta principal, que estava emperrada.
O interior era escuro e abafado, com um ar pesado de poeira e mofo. A luz que entrava pelas janelas quebradas iluminava feixes de partículas suspensas, criando uma atmosfera fantasmagórica. João Rivera passou a noite na fazenda Santa Matilde, a casa que era a prisão e o santuário de sua bisavó. Ele se sentou no chão do quarto, rodeado pelos diários, pelas cartas e pela foto de seus bisavós e de seu pai, Antônio Gabriel. O silêncio da noite no interior era diferente do silêncio de São Paulo. Era um silêncio cheio de vida, de grilos e ventos, um silêncio que falava. Ele tinha 2 fazendas, uma história de amor e sacrifício e uma verdade que poderia mudar a vida de sua família. Mas ele sabia que a verdade de Matilde e Pedro não era para ser gritada aos 4 ventos. Era para ser honrada. João tomou uma decisão. Ele não venderia as fazendas. Ele não voltaria para São Paulo. A herança não era apenas terra e tijolos. Era um chamado, uma raiz que ele nem sabia que existia. Ele começou a trabalhar, primeiro na fazenda Santa Matilde. Ele contratou trabalhadores locais e começou a restaurar a casa, não para transformá-la em um museu, mas para devolvê-la à sua antiga glória. Ele manteve o quarto de Matilde intacto, com um mosaico de azulejos e a parede falsa, como um memorial privado. Ele também começou a restaurar o jardim, a selva que Matilde havia plantado. Ele descobriu que o jardim era um jardim de rosas, as flores favoritas de Matilde. Ele o transformou em um jardim de rosas, um lugar de beleza e paz. A união das fazendas. O próximo passo de João foi a fazenda São Pedro. Ele a uniu à fazenda Santa Matilde, derrubando a cerca que as separava. A fazenda São Pedro, que Pedro havia mantido impecável, tornou-se a casa de João. Ele se mudou para lá, vivendo na casa que seu bisavô havia construído para ficar perto de sua bisavó. Ele transformou a fazenda Santa Matilde em um centro cultural e de memória. Ele restaurou a casa principal e a transformou em uma biblioteca e um centro de pesquisa sobre a história da região. Ele usou o diário de Matilde e a carta de Pedro como base para um livro, uma história de amor e sacrifício que ele publicou sob um pseudônimo. O livro se tornou um sucesso e a fazenda Santa Matilde se tornou um ponto de peregrinação para os amantes da história e da literatura. João nunca revelou a verdade sobre a identidade de Matilde e Pedro. Ele honrou o sacrifício deles, mantendo o segredo, mas compartilhando a história. O encontro com a família João sentiu que precisava compartilhar a verdade com sua família imediata. Ele voltou a São Paulo e se encontrou com sua mãe, a viúva de Antônio Gabriel. Ele lhe contou a história de Matilde e Pedro e a revelação de que Antônio era Gabriel, o filho que Matilde havia sacrificado sua vida para proteger. A mãe de João ficou chocada, mas não surpresa. Ela sempre sentiu que havia um segredo na família Rivera. Ela chorou pela dor de Antônio, que morreu sem saber a verdade, mas se alegrou pelo amor de Matilde e Pedro. João também contou a história para seus filhos, que ficaram fascinados pela história de seus bisavós. Eles visitaram a fazenda e se apaixonaram pelo lugar. A fazenda, que era um símbolo de abandono, tornou-se o centro da família Rivera. O legado. João Rivera, o analista de sistemas freelancer de São Paulo, tornou-se o guardião da memória de Matilde e Pedro. Ele viveu na fazenda São Pedro, cuidando das 2 fazendas e escrevendo. Ele se tornou um historiador amador, um contador de histórias, um homem enraizado na terra. Ele nunca mais chorou pela herança. Ele chorou pela primeira vez pela dor de Matilde, mas a cada dia ele se alegrava pelo amor que ela e Pedro haviam compartilhado. A fazenda, que o fez chorar, o fez encontrar um novo propósito. Ele encontrou a verdade, e a verdade o libertou. Ele se casou novamente com uma mulher que amava o interior e a história da fazenda. Eles tiveram um filho, a quem chamaram de Pedro Gabriel, em homenagem aos bisavós.
A Fazenda Santa Matilde e a Fazenda São Pedro, unidas, tornaram-se um símbolo de amor e sacrifício. Onde antes havia abandono, agora havia vida. Onde antes havia silêncio, agora havia história. João, sentado na varanda da Fazenda São Pedro, olhando para o jardim de rosas da Fazenda Santa Matilde, sabia que Matilde e Pedro estavam juntos, finalmente. Ele havia cumprido a missão. Ele havia honrado o sacrifício. E ele havia encontrado seu lugar no mundo. A história de Matilde e Pedro, a história do amor que resistiu a 80 anos de silêncio, era agora a história de João Rivera.